O que o senhor pensa quando o senhor escuta a palavra música? Qual é a coisa que vem na sua cabeça? Talvez muitos momentos relacionados a algumas músicas que eu tenho preferência, né? Algumas músicas que tiveram uma relevância ou uma importância em alguns momentos da minha vida, né? A palavra em si, música, ela não remete tanto à relevância, tanta importância. Somente lembra as circunstâncias que músicas estão associadas. É uma música que está relacionada a alguém, uma música que está relacionada a um momento de festivo, um momento de conquista de alguma coisa, como o caso o ingresso numa faculdade, a formação, uma viagem para um determinado lugar. Então tem várias músicas que vão ter uma relação com um determinado contexto. E que sentimentos ou lembranças uma música pode trazer para o senhor? Olha, como eu sou do Maranhão, hoje em dia eu poderia dizer que o estilo de música reggae e de festas folclóricas do São João me remetem muito ao meu tempo que morava no Maranhão. Então, assim, é muito comum quando eu estou ouvindo determinadas músicas, nesse estilo, né, do reggae, das músicas folclóricas do meu estado, eu me lembro muito do que eu vivi, né, por lá. Me lembra muito da infância, me lembra muito dos momentos da minha adolescência ainda lá. E me lembra também dos momentos que quando eu retorno para passar as férias, para passar algum período, então me lembra a questão dos lugares, das pessoas com quem eu me envolvia, né, que eu tenho me relacionado, na questão de amizades, da família, alguns amores, alguns casos, algumas coisas do gênero. Então, tem músicas que já remetem muito à questão do meu pensamento crítico, principalmente político, né? Tem músicas que me remetem à condição social que a gente vive no país, a algumas críticas aos contextos políticos que a gente vive. Então tem muitas músicas fazem referência a esses momentos, né? Ou a essas situações, né? Por exemplo, tem uma música do Chico César que me remete muito ao contexto político que a gente vive, né? Que é Proteja-me de mim. É uma música dele que é bem interessante nesse sentido. E também já tem músicas que elas são bem mais filosóficas no sentido da emoção, como as músicas da banda O Teatro Mágicos, que ela já remete a alguma outra coisa. As músicas que remete, como do grupo Cordel do Fogo Cantado, que remete a raiz cultural do Nordeste, mais especificamente de Pernambuco, mas que me lembra, me faz associar a minha região. E em que momentos do seu dia você escuta música? No cotidiano, no dia a dia, é bem mais comum no trajeto de casa para a escola, para o trabalho, né, ou vice-versa. Mas é mais comum eu parar para ouvir música mesmo, assim, no final de semana. Que aí eu coloco lá na minha TV as músicas que eu quero, estou ouvindo. Momento de lazer que eu tenho mais hoje em dia, assim. Ou então quando eu vou para algum show, algum barzinho, né? Para tomar uma cerveja, compartilhar com as amizades, a gente está ouvindo, a maioria das vezes, as músicas que a gente gosta. Mas, assim, o dia mesmo, os dias para mim ouvir música, parar para ouvir música é sábado e domingo. Porque eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhuma outra preocupação, então para mim o domingo e o sábado é voltado para isso. Em que momento do seu dia a senhora escuta música? Aí eu escuto música quase que diariamente, de manhã quando acordo. Geralmente quando eu pego o carro, né, tem sempre uma música tocando quando eu volto. Como é um movimento constante, música faz parte da minha vida, sem sombra de dúvida. E o que a senhora pensa quando a senhora escuta a palavra música? Música me recorda, né, memória, lembrança. Tem novidade também, né? Eu acho que música ela é mais complexa do que a gente imagina, né? Porque ela mexe com a nossa memória, mexe com o nosso cotidiano também, né? Porque tem a novidade, tem a memória. Eu acho que esses dois elementos se completam e aí faz ela ser importante no nosso dia a dia. E, por último,
que sentimentos ou lembranças uma música pode trazer para a senhora? Todos possíveis, tanto da alegria quanto da tristeza. A música tem esse poder, né? Quando a gente está triste, de repente toca uma música. Eu tenho uma memória que é interessante. Tem uma musiquinha de um telefone de Motorola que toda vez que eu ouço, eu tenho vontade de vomitar. Porque era exatamente o toque era o telefone que eu tinha quando eu estava grávida e eu passava mal. É isso que música faz. Tá, entendi. Então, a primeira palavra que vem à minha cabeça quando eu escuto a palavra música é harmonia, né? A harmonia de sentimentos, não só harmonia na questão da porque eu não entendo, não sou uma pessoa profissional em música, né? Mas eu sempre tento levar a questão da harmonia e também atualmente é um momento de relaxamento, harmonia e momento de relaxamento. E que sentimentos ou lembranças uma música pode trazer para a senhora? Isso já vai depender muito eu vou sempre ligar as fases da minha vida, né? Na infância, a gente é muito levado a escutar os que os nossos pais escutam, né? Então, quando eu escuto músicas do sertanejo bem antigo, né? Tradicionais, eu lembro muito do meu pai, lembro muito da casa onde a gente vivia, lembro muito assim das festas de aniversário também, né? Lembro muito de natais, de fim de semana, toda aquela questão assim de família. Então também quando eu escuto, por exemplo, um flashback, música dos anos 70 e 80 também, eu lembro muito assim da minha mãe, da minha avó, de toda da família materna, digamos, da família assim da parte materna, que escutavam bastante essas músicas, né? E isso traz assim lembranças da infância. Quando eu já escuto rock nacional, né, principalmente anos 80 e 90, que eu já fui adolescente nos anos 90, eu já lembro da minha fase de adolescente, né, me redescobrindo como pessoa pensante, como naquela fase de rebeldia, né, de toda essa questão assim da adolescência. Então, rock nacional, sempre eu lembro, e também internacional, eu lembro da minha adolescência, que eu ainda sou do tempo que a MTV passava clipes, a gente ficava esperando ainda aqueles clipes, né, passarem na televisão, e eu assistia, então isso lembra muito a minha fase assim, de ensino fundamental e ensino médio. Na parte adulta, toda essa carga que eu já falei para vocês, né, que eu já trago desde a infância e adolescência, eu escuto todas essas músicas, lembro do passado e atualmente eu já sou uma pessoa mais eclética, né? Como eu já havia falado antes da gravação, como eu estou lidando com o público adolescente, eu tento sempre me atualizar nas músicas, o que vocês estão escutando, e acabo que eu sou influenciada também, porque eu estou vivendo nesse momento e sou influenciada. E em que momentos do seu dia a senhora escuta música? O momento que eu escuto música é sempre depois do trabalho. Quando eu estou voltando para casa ou quando eu estou em casa, eu nunca escuto música durante o dia, porque eu não consigo ter uma concentração assim de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, eu vou lançar nota do primeiro ano 5 e depois ao mesmo tempo eu vou botar uma música aqui para eu escutar. Vou lançar nota do primeiro ano 7, então um exemplo, né? Não consigo. Então eu sempre atualmente eu associo a música a relaxamento. Não só a lembranças, como eu falei para vocês, nessa questão dessa harmonia de sentimentos, mas também como um momento assim de relaxamento ali para aquele meu dia. Bom, professora, o que a senhora pensa quando a senhora ouve a palavra música? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Coisas boas, né? Nos remete a lembranças de coisas, de bons momentos. E em que momento do seu dia a senhora escuta música? Bom, como eu trabalho como professora, no meu tempo vago, sempre procuro escutar, porque isso me relaxa bastante. E que sentimentos ou até mesmo lembranças uma música pode trazer para a senhora? Vários. Há sentimentos bons, como eu falei, e também sentimentos tristes, lembranças, né, de pessoas que já se foram. Enfim, eu acho que a música ela traduz todos os tipos de sentimentos que a gente pode ter. Bom, professora, o que a senhora pensa quando a senhora escuta a palavra música? O que é a primeira coisa que vem na sua mente?
que vem primeiramente na minha paz, alegria, né? Uma sensação de se transportar para o lugar que eu estou no momento pensando. Música para mim é a palavra-chave, amor. Maravilhoso. E em que momento do seu dia a senhora escuta música? Geralmente a gente escuta música, né? As pessoas escutam música quando estão alegres. Eu já busco a música quando eu estou triste. Coloco. E também quando vou fazer meus trabalhos de pintura. Eu gosto muito de usar de ouvir música. Então esses momentos assim não tem dia, tem hora. Deu aquele momento, me deu vontade, eu vou, eu faço. E que sentimento ou até mesmo uma lembrança uma música pode trazer para a senhora? A música, ela traz lembranças alegres e lembranças tristes. Mas eu procuro mais ouvir mais música que me dá alegria. Tristeza só, né? Daí, quando eu escuto a música, aí me dá aquele ânimo para sobreviver. Sentimento, vida. A senhora poderia me falar um pouco do que a senhora acha sobre a palavra música? Música, dizem que quem canta seus males espanta, né? Então a música tem boas energias, boas vibrações. Penso que é isso. Em que momentos assim do seu dia a senhora escuta música? Eu gosto de escutar música quando eu estou indo para casa, ou indo para o trabalho, para relaxar mais. Chego de casa para distrair do dia a dia. E que sentimento ou uma lembrança uma música traz para a senhora? Tem música que lembra as dores do cotovelo, né? Mas tem músicas que tem mensagens muito boas também, eu acho legais. Essas músicas que trazem mensagens positivas. Tá bom, obrigado.